Oi, gente. Bom dia. Nós estamos aqui em Brasília, mais uma vez reunidos para conversar sobre o livro Os Prazeres da Alma e dessa vez para falar um pouco sobre a paciência. Semana que vem a gente vai dar continuidade também a esse tema com novas chaves simbólicas. Então, vamos ao início do estudo. Paciência. Nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Atos e atitudes pacienciosas podem mudar nosso modo de ver e de enfrentar os conflitos. Lembremos-nos de que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Esse seria mais ou menos o resumo, né, da lição de hoje. E já nesse primeiro instante a gente percebe o quanto a nossa impaciência realmente causa esse desequilíbrio, né? E como nós estamos interligados. Hoje vai ser mais uma lição em que o Hamed vai mostrar que, na verdade, nós possuímos uma interligação muito maior com a natureza do que às vezes a gente se dá conta, e que essa nossa impaciência, ela seria contraproducente, porque ela iria de encontro a esse nosso equilíbrio, a esse senso interior e exterior, né? Então, às vezes, a gente acelera os processos ou faz as coisas no tempo que não deveria, né? Num tempo, às vezes, de aguardar, a gente quer agir. Então, é basicamente sobre isso. E aí ele mostra, né, o quanto entrar no fluxo da vida e da natureza que existe dentro e fora de nós, na verdade, nos equilibraria e nos faria, com certeza, solucionar e enfrentar melhor os nossos processos, né? As nossas vivências, os nossos desafios. E é bonito quando ele fala: todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Que o nosso papel às vezes seria guardar esse momento de agir ou de não agir, mas aí e de ir percebendo essa sabedoria da vida que está ali contida em cada problema. Cada problema já possui em si a semente da solução. Então, seria o nosso papel realmente ir auscultando e olhando e observando o que a vida quer conosco, ao trazer aquele problema, ao trazer aquele desafio, ao trazer aquela vivência, né? Então, vamos continuar. Então, logo nos permitimos pensar na natureza como algo vivo e atuante em nós. Começamos a perceber que nunca perdemos nosso senso de ligação com o mundo natural. É como se emergisse de nosso interior uma parte adormecida que sempre soube. Por conseguinte, começamos a religar a vida íntima com as forças criativas manifestadas em toda a evolução. Nós não estamos sós, né? Como a gente vem falando desde a lição anterior, existe uma harmonia oculta no universo, em todos os reinos, em todas as coisas, e nós faríamos parte disso. Nós não somos seres à parte, nós fazemos parte desse conjunto harmonioso. E que isso sempre existiu e sempre existirá dentro de nós. Às vezes, como ele fala ali, uma parte adormecida de nós, mas existe esse sentido de ligação e é tão natural que é como se a gente sempre soubesse que ele estivesse ali. Nossa ligação com os processos vivos da Terra tem sido esquecida. A suposição da ciência moderna é de que o nosso planeta tenha por volta de 5 bilhões de anos. Não existe, porém, nenhum vestígio que permita determinar com alguma aproximação a época em que foram lançadas as primeiras sementes da vida, isto é, o aparecimento dos primeiros organismos vivos sob o orbe terreno. O que se sabe de modo geral é que o planeta passou por lentas e diversas transformações e que provavelmente a vida surgiu nas águas dos mares que exerceram a função de berço fecundo para manter as primeiras formas vivas. Então você percebe que para as coisas serem como são, o que se imagina, né, as primeiras notícias é que o planeta teria por volta de 5 bilhões de anos. E quanto tempo não foi necessário para que as coisas chegassem a ser como são? Então, tudo tem o seu ritmo, tudo tem o seu movimento, as coisas estão sempre acontecendo no tempo e na forma como deveriam ser, né? Esses minúsculos seres unicelulares se estruturaram nas condições reinantes da Terra primitiva a partir de substâncias orgânicas pré-existentes na atmosfera e na crosta terrestre. O acúmulo dessas substâncias ou moléculas durante milhões de anos converteu os ambientes marinhos numa verdadeira sopa nutritiva. A partir daí, e pela ação laboriosa dos operários celestes, teve início a vida na Terra.
No seio daquelas paisagens rudimentares, no interior das águas mornas dos oceanos primitivos, o princípio inteligente pôde iniciar suas primeiras manifestações sob o domínio e o controle da onipotência celeste. Então, ele mostrando esse movimento gradual, esse tempo divino de todas as coisas irem se unindo, né, a partir de milhões de anos, e desse processo também durando milhões de anos, para que tudo culminasse a ser o que é hoje, para os primeiros organismos poderem nascer. Então, tudo sendo orquestrado ali pelo divino, né, por Deus que está contido ali em todas as coisas, por esse princípio inteligente que vai se desenvolvendo ao longo dos reinos, né, de uma forma mais rudimentar no mineral, depois no vegetal, já de uma forma mais desenvolvida no animal, e então essa individuação do princípio inteligente em nós, né. O ser humano, aí ele fala, a formação desse complexo teatro da vida se deu através de um longo e contínuo processo evolutivo que nos permite hoje conhecer as mais diversas formas de seres vivos. E é preciso, portanto, que adotemos o ritmo da natureza, cujo segredo mais precioso é a paciência. Então, a gente está vendo que não existe essa evolução em saltos. Tudo está sendo orquestrado, tudo está sendo ministrado por forças superiores, mas cada qual tendo o seu papel, cada reino fazendo a sua função, e tudo sendo ali envolvido pela misericórdia de Deus e utilizando principalmente a paciência desse Pai que sabe os nossos limites, que sabe do tempo divino, que às vezes para a gente é muito doloroso, né? Esse processo de espera, esses tempos de espera, que a gente ainda não lida tão bem em geral. Né? O ser humano é a própria natureza adquirindo consciência de si mesmo. Bonito, né? Porque é bem isso, né? Você vai vendo que nos reinos, né? Mineral, vegetal, animal, é como se nesse patamar evolutivo dos reinos, né, que, por exemplo, segundo a doutrina espírita e outras doutrinas também orientais, falam que o ser humano ele vem desse processo de evolução ao longo dos reinos para chegar até onde estamos, né? Então, é bonito porque é um processo de individuação. Esse princípio inteligente ele vai passando pelos reinos e vai adquirindo uma maior consciência de si mesmo. E o que será que a gente tem feito com essa consciência? Que é a grande conquista, né, do reino nominal. Nós, como seres humanos, já tendo consciência, ainda que limitada, ainda que às vezes a gente não faça uso disso da forma como deveria, no potencial que tem, é o que nos diferencia, por exemplo, dos outros reinos. E será que a gente tem utilizado realmente essa evolução? Isso que a vida nos deu? Ou a gente tem vivido nos instintos, né? Porque os instintos são dos reinos anteriores, principalmente do reino animal, né? Hoje a gente já tem uma capacidade de discernir, uma capacidade de escolha, uma capacidade de entender a realidade que, por exemplo, os outros reinos tinham, mas de uma forma muito rudimentar. E será que a gente tem mesmo utilizado essa preciosa dádiva que Deus nos deu nesse reino? Então, fica aqui também esse questionamento, né? Por possuir a capacidade de entender racionalmente esse grandioso espetáculo da evolução, deveria ser o primeiro, nós, né, a perceber que sua perfeita estrutura orgânica resulta da paciente realização da natureza. Então, nós, por já termos adquirido, na verdade, essa consciência, por já entender racionalmente o que os outros reinos, por exemplo, não fariam, será que a gente faz o que veio fazer? Né? Se você parar para pensar, por que a gente está aqui? Para evoluir, né? Se a gente parar para pensar, a gente está aqui, o que é próprio do ser humano? Valores, virtudes, sabedoria. Será que a gente tem adquirido isso? Se você parar para pensar, talvez os reinos anteriores, que não têm consciência de si mesmo, que não fazem essa racionalização, você não vê uma planta se questionando se ela tem que fazer fotossíntese ou não. Se ela está frustrada, se ela está triste. Ah, hoje eu estou frustrada, então, hoje eu estou triste, hoje eu estou decepcionado, então eu não vou fazer fotossíntese. Isso não existe, né? Então, por que que conosco seria diferente? Será que a gente tem utilizado esse nosso potencial? Né? Então, é começarmos a pensar sobre isso. Claro, teremos dias ruins, mas ainda assim, a gente tem a vontade, a gente tem a capacidade de superar isso. Inclusive, que é uma coisa que a gente fala muito aqui,
que o reino nominal e o homem como um todo, ele só existe por essa grande capacidade de resiliência e de adaptação. Então, a gente passou por ambientes muito hostis, por períodos muito difíceis, e a gente está aqui. Então, é da nossa capacidade inerente como ser humano, essa capacidade de se adaptar e de ser resiliente, ou seja, de passar pelas coisas entendendo o seu sentido, de passar pelas provas e sair mais fortalecido. E será que a gente tem feito mesmo isso? Será que a gente tem utilizado esse nosso potencial, isso que é inato do ser humano? Será que a gente tem feito isso viver, isso crescer dentro de nós? Porque a gente sempre fala, né, que aquilo que a gente alimenta que vai determinar o que vai ser a nossa vida, seja o nosso alimento físico, né, aquilo que a gente está ingerindo mesmo, mas sendo de pensamentos, de atitudes, de potenciais, o que a gente está alimentando a nossa alma, né? Então é bonito, porque teoricamente o que a gente teria que fazer também é entender, já que a gente tem esse raciocínio, já que a gente tem todo esse potencial de consciência latente dentro de nós, entender, por exemplo, que a paciência ela é algo inerente também, de que tudo tem o seu tempo, de que tudo caminha como deveria ser, e que o nosso papel não seria interferir nas coisas, pessoas ou situações, mas ir fluindo, não é? Entendendo que, na verdade, tudo tem um tempo certo. A capacidade de persistir numa atividade com constância e perseverança é um dos atributos da natureza. Precisamos aprender com ela a habilidade de equilibrar e realizar tarefas numa silenciosa quietude, pois a impetuosidade e a afobação que muitas vezes demonstramos podem destruir em minutos o que levamos anos para construir. Então, na verdade, é perceber mesmo, né, além dessa paciência, ela estaria muito ligada a essa constância, a essa perseverança. Você vê nos outros reinos a natureza nessa resiliência, nessa constância, nessa perseverança. Uma planta, se ela é podada, se ela é cortada, ela cresce mais vigorosa. E será que nós somos assim? Falando nessa interligação que a gente tem com a natureza, né? Você percebe que existe ali um princípio inteligente dentro da planta que, quando ela é podada, ela cresce mais forte, mais vigorosa, ela dá mais flores, ela dá mais frutos. E nós? Quando nós passamos pelos invernos da vida, pelas adversidades, pelos dias difíceis, quando a gente é literalmente podado pela vida, será que a gente renasce, recomeça de uma forma mais bela, dando mais frutos para nós e para o mundo, dando mais flores, dando mais perfume? Então, é ir percebendo essa interligação da vida, porque isso que existe inato na planta também existe em maior potencial ainda dentro de nós, porque, ao contrário dos outros reinos, nós temos a vontade, que é consciente, né? Que é aquela vontade consciente de ser diferente. Então, é utilizar tudo isso que a gente tem dentro de nós e canalizar, focar, utilizar essa vontade para construir algo, né? Suportemos com calma tudo o que acontece em nossa existência. Procuremos decifrar, aprender e refletir as mensagens enigmáticas que chegam através da linguagem da evolução natural. A natureza não dá saltos, a borboleta não chegou ao que é, sem antes ter sido lagarta. Então, da gente perceber que os nossos problemas, as nossas questões, tudo está passando por um processo de desenvolver. A natureza não dá saltos, tampouco nós. Então, nós temos os nossos limites, os outros também têm, as situações também, e cabe a nós fazer esse discernimento, entender aquilo que nos cabe fazer, aquilo que não nos cabe fazer, se é a hora certa de agir, se é a hora certa de calar, de não fazer, de esperar. Então, é de ir entrando nesse reino interior, né? De fazer essa meditação, de entrar em contato com a harmonia da vida e dos seres. E tem uma mensagem muito bonita no livro Ideal Espírita, que eu me lembrei dela enquanto estava fazendo a leitura, né, desse capítulo, e chama Perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo, Jesus. Aí comenta Emmanuel, né? Todas as vitórias da criatura são frutos substanciosos da perseverança. Perseverando na edificação do progresso, mentes e corações, sem cessar,
renovam os itinerários da própria vida. O estudante incipiente chega a ser erudito professor. A alma inexperiente atinge a angelitude. Como? Tudo através desse processo de constância e perseverança, que bem disse o Hamed, né? Dir-se-ia constituir o triunfo evolutivo, um hino perene à constância no aprendizado. Sem firmeza e tenacidade, a teoria do projeto jamais deixará o sonho do vir a ser. Então, a gente precisa ter o sonho do vir a ser, mas de todos os dias, com firmeza, com vontade, colocando esse projeto em prática. Por esse motivo, compete-nos recordar a necessidade imperiosa da perseverança, desde os mínimos cometimentos até as realizações mais expressivas do bem, para atingirmos o êxito duradouro. Sem a chama da perseverança, a educação não pode patrocinar a iluminação das consciências, a edificação assistencial não surge na face planetária, qual farol benfazejo, asilando os náufragos da viagem terrena, e o homem de ontem não alcança a claridade do homem de hoje para maiores conquistas do homem de amanhã. Então, sem a perseverança, a gente não consegue, né? Seja um projeto pessoal, seja um projeto de voluntariado, em qualquer questão da nossa vida, sem essa perseverança, sem essa firmeza, sem esse projeto inicial que vai sendo construído todos os dias, não tem como chegar às grandes obras. Então, também seria nossa tarefa ir fazendo esse treino, porque isso serve, como ele disse, para os menores cometimentos da vida, para as coisas mais ali triviais do nosso dia a dia. Se a gente quer construir uma boa relação com os nossos parentes, com cônjuges, com os amigos, a gente precisa construir isso todos os dias. E isso serve para projetos materiais, mas também para projetos de alma. Que se a gente pensar no paradigma de que somos seres imortais e de que estamos aqui realmente para evoluir, a nossa tarefa também seria fazer esse treino dessas virtudes, de ganhar maior consciência e de ir adquirindo isso todos os dias, para que daqui a pouco a gente conquiste realmente essas grandes virtudes que nos farão realmente evoluir, sermos diferentes, fazermos diferentes e fazermos a diferença no mundo também, né? Se almeja superar a ti mesmo, recorda a firme inflexão da voz do Cristo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Asila-te na fortaleza da fé viva, lembrando que os transes que te visitam, por mais profundos e desconcertantes, têm limites justos e naturais, e que nos cabe o dever de servir, confiar e esperar para a nossa própria felicidade, aqui e agora, hoje, amanhã e sempre. E é bonito porque nesse último parágrafo ele fala uma coisa que o Hamed também diz ali no início, que a gente pode fazer um paralelo, de que todo problema contém em si a semente da solução. E o Emmanuel vem dizer aqui que, na verdade, os transes que nos visitam, essas grandes provações, essas provas, esses desafios, por mais profundos e desconcertantes, eles têm limites justos e naturais, ou seja, todo sofrimento tem data certa para acabar. Mas, claro, que a gente pode, com os nossos processos de impaciência, aumentar isso, não é? Mas todo problema tem em si a sua solução e todo sofrimento tem data certa para acabar, como tudo na natureza, como tudo passa, como tudo nasce, como aquilo que tudo nasce, tudo morre, também os nossos problemas passam. Então, todo sofrimento tem data certa para acabar. E que a gente possa, ao utilizar a paciência, ao entender esse fluxo e essa harmonia oculta da natureza, permitir que os problemas possam ir embora no momento certo, que a gente não fique apegado também aos problemas, porque também às vezes fazemos isso, não é mesmo? Então que a gente possa fazer esse fluir com a natureza, quando vier o sofrimento, sofrer, fazer os aprendizados necessários, entender o que a vida quer da gente, mas entender que eles vão embora. E uma das coisas que a gente pode fazer para minorar esse sofrimento, até essa paciência, é entender que muitas das vezes, às vezes o que a gente precisa é só de um tempo de espera, né? E às vezes a gente quer fugir do problema, às vezes a gente quer resolver de forma precipitada e vai agravando isso, né? Então, é entender esses processos e a gente faz isso por meio da paciência. No entanto, olha só,
A paciência não é passividade, estagnação, ociosidade, paralisação. Então, esse saber esperar não é passivo, não é quieto, não é estagnado. É antes um potencial a ser desenvolvido com serenidade, persistência e constância. Então, não é um não agir na vida, de ficar ali parado, não, eu vou ficar aqui então esperando o sofrimento passar. Não, exige uma postura ativa nossa, ativa no sentido de como lidar com isso, de entender que existe um aprendizado ali por trás e de focar e de canalizar nisso. Existe essa solução, existe um aprendizado e é nisso que eu também posso focar. Ele permite que possamos descobrir o momento certo de perseverar e de abdicar de relações, situações, vínculos e atividades que envolvem o nosso dia a dia. Então, a partir dessa paciência, a partir dessa constância, dessa perseverança, é que a gente também teria um maior domínio sobre quando é momento da gente persistir também em sonhos, em projetos, ou quando é momento de desistir, seja de relações, sejam de pessoas, sejam de circunstâncias, sejam de situações. E seria ao utilizar essa paciência. Então, essa paciência não é passividade, né? Os espíritos superiores possuem a necessária paciência de revelar certos ensinamentos na ocasião oportuna. E é bonito isso, né? Entendendo que nós não damos saltos evolutivos, até mesmo aquilo que a gente pode compreender, até mesmo a realidade que a gente pode observar, ela é limitada. E ela é limitada porque o nosso nível de consciência não nos permitiria entender muito mais. Então, há uma sabedoria divina de nos dar exatamente aquilo de que a gente precisa. E quanto a gente poderia mudar ao pensar por esse paradigma de que tudo ali que nos está acontecendo, nos está sendo, às vezes, não imposto, mas de uma forma como algo, como situações que a gente precisa vivenciar, é de entender que está tudo certo, que aquilo tudo é compatível com o nosso nível, com o nosso grau de evolução, com o nosso grau de consciência, e de que tudo aquilo que nos chega é porque a gente já é capaz de lidar. E isso para as grandes lições, né? Para os grandes aprendizados, e também para os problemas. Então, tudo aquilo que me vem é aquilo que eu posso e já sei lidar. Sabem que o processo de amadurecimento e crescimento humano é constante, mas gradual. Reconhecem que a cada coisa se deve dar o devido tempo e que tudo que se diz de forma precipitada pode ser mal interpretado ou não entendido. Isso também é bonito, né? Porque então os espíritos superiores eles têm essa capacidade de entender que esse processo de amadurecimento ele é constante, mas gradual, ou seja, vai se dando etapa por etapa. E o quanto a gente poderia fazer isso também com as pessoas e com as situações? Talvez se a gente tivesse uma maior paciência e uma maior consciência de nós, dos outros, da natureza e do mundo, a gente saberia melhor o que falar para o outro, porque sabe aquilo que ele pode, aquilo que ele dá conta de ser e de entender mesmo, uma questão de entendimento. Então, a gente também faria isso com as pessoas, com as nossas relações e com as situações, assim como os espíritos superiores fazem conosco, né? Olha, isso ele ainda não está preparado para escutar, isso ele ainda não está preparado para vivenciar. Então, a gente poderia também temos também essa capacidade, assim como os espíritos superiores, e tudo é uma questão de treino, de boa vontade, né? de ânimo forte, de entender o que aquela pessoa pode escutar, de que forma a gente pode falar. Então, a gente passaria pela vida entendendo melhor aquilo que a gente pode ou que não pode falar, quando a gente pode ou não falar, assim como eles fazem conosco, né? Por isso, utilizam-se da natureza evolutiva, levando em conta a condição de tempo, lugar ou modo que cerca e acompanha pessoas, fatos ou acontecimentos. Os mentores da codificação disseram a Allan Kardec que os espíritos ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou que desnaturaram. Então, às vezes, muitas das coisas a gente não foi capaz de entender, ou então a gente entendeu de forma equivocada e deturpou aquele conhecimento, né? E justificaram: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais para um recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Que bonita essa passagem, né?
de mostrar que realmente, tal como nós, tal como a evolução vai se dando, nossos mentores, nossos guias espirituais, assim como toda a espiritualidade está ali nos dando circunstâncias e situações e pessoas compatíveis com o nosso grau de evolução. Por quê? Porque não dá para dar para uma criança lições de adultos, né? Então, é basicamente isso. Nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Atos e atitudes pacienciosos podem mudar nosso modo de ver e enfrentar os conflitos. Lembremos-nos de que todo problema contém em si mesmo a solução. Que bonito, né? Eu tenho um livro, gente, de botânica, porque eu gosto de ler sobre várias coisas. E ao falar desse fluxo da natureza, dessa harmonia oculta que existe no universo e em todos os reinos, né? E em toda a criação, eu me lembrei de comentar com vocês sobre a questão da semente. Então, eu vou ler um pedacinho aqui e depois vou comentar. Olha só o que ele fala sobre o processo da semente. Uma semente sabe esperar. A maioria das sementes espera pelo menos 1 ano antes de começar a crescer. Uma semente de cereja pode esperar por centenas de anos. Pelo que exatamente cada uma delas está esperando, apenas a própria semente sabe. E aqui me vem muito aquele princípio inteligente que existe em todos os reinos, aqui me parece que é muito isso, né? Alguma combinação única, porque assim, até hoje os botânicos, né, que é a ciência que estuda isso, não conseguiram entender por que é que uma semente germina naquele instante. Por quê? Porque às vezes ela espera semanas, às vezes ela espera décadas, e como ele mesmo diz aqui, as sementes da cereja, por exemplo, às vezes esperam centenas de anos. O que que faz elas saírem desse adormecimento e ir para a vida ainda é um mistério. E me parece assim que a gente possa utilizar também essa chave do princípio inteligente que existe em todos os reinos e que, por exemplo, faria com que as aves migrassem, né, de um continente a outro, né, nas estações adequadas, sabendo que aquilo a manteria viva. Também aqui me parece que seja isso, mas são os mistérios, os enigmas da vida e da natureza, não é? Alguma combinação única de causas, como temperatura, umidade e luz, e muitas outras coisas são necessárias para convencer uma semente a sair das profundezas e correr o risco a utilizar a sua única chance de crescer. Então, é de entender qual é o momento adequado. Então, entende o alto grau de paciência que existe numa semente? Dela entender que às vezes ela vai precisar de centenas de anos, porque ela tem uma única chance de, enfim, dar vida, né? Uma semente está viva enquanto espera. E que bonito isso. É isso. Está ali adormecida, mas está ali viva, esperando o momento certo, esperando realmente todo esse encadeamento, esse conjunto de coisas para que possa, então, nascer, né? Olha só, quando você está em uma floresta, para cada árvore que avistar, haverá pelo menos mais centenas de árvores aguardando no solo, vivas e ardentemente querendo ser. Então, a gente percebe a nossa, às vezes, prepotência, né? Nossa vaidade de querer que as coisas aconteçam do modo e da forma como a gente quer, sem perceber que na natureza está tudo aguardando o momento certo de ser, né? Então, as sementes, elas não estão ali mortas, elas estão ali vivas, entendendo qual é o momento mais oportuno e mais adequado de sair desse adormecimento e, de fato, crescer. A mesma coisa se a gente para pensar na raiz. E aí esse livro de botânica também vem dizer isso. Nenhum risco é mais aterrorizante do que o tomado pela primeira raiz. Uma raiz sortuda encontrará água em algum momento, mas o seu primeiro trabalho é ancorar o embrião e encerrar para sempre sua fase móvel, não importa quão passiva essa mobilidade tenha sido. Então é bonito porque eu acho que a gente pode fazer uma analogia da semente também com os nossos processos internos, né? Porque assim, a gente sabe que uma semente ela não cresce para cima. Quando ela é colocada ao solo e ela decide ali germinar, ela começa a crescer por dentro, né? Então, primeiro ela ancora essas raízes para que o embrião ali contido dentro da semente possa vingar.
Então, primeiro ela fortalece suas bases num processo extremamente silencioso. A gente não olha para o solo e percebe que uma semente está nascendo. A gente só percebe quando, depois de muito enraizada, ali ciente de que tem a água, os nutrientes adequados, é que então ela se volta para o exterior e cresce. E nesse meio tempo, ela está ali se alimentando só daquele interior e correndo risco de predadores, de geadas, de outras circunstâncias, né, acontecerem, mas primeiro ela cresce ali silenciosa e internamente, para que então ela possa voltar ao mundo e dar o melhor de si, através das suas flores, através dos seus frutos, dos seus perfumes. E, gente, quão bonito é isso! Que é basicamente isso que a gente também deveria fazer no movimento interno de crescer. E eu acho que quando a gente se permite passar por essas noites escuras da alma, que a gente pode até comentar como se fosse essa analogia da semente que está ali num solo escuro, sem saber o que vai acontecer, só com esse princípio inteligente ali vivo, dessa necessidade, dessa vontade de querer ser e ir além, né? Ela cresce ali naquele solo escuro, né? No que a gente pode chamar de noite escura da alma, cresce as suas raízes, se fortalece interiormente, então vai para o mundo distribuir suas flores, distribuir os seus frutos e crescer como ser. Então, que possamos nós ter mais árvores, ter mais sementes, fazer também esse processo, se integrar com a natureza. Esse estudo, para mim, foi muito rico, eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima quarta-feira estaremos aqui de novo, se Deus permitir, conversando novamente sobre a paciência com outras chaves simbólicas. E muito obrigada, gente. É realmente muito gratificante fazer esse estudo e dividir com vocês aquilo que eu vou adquirindo de conhecimento e de vivência ao longo dessa encarnação. Tá bem? Um beijo para todos e até lá.